Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque. Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto Código de Processo Penal Comentado. Nós estamos comentando os artigos do Código de Processo Penal. Paralelamente, nós temos um outro projeto em que nós estamos comentando os artigos do Código Penal, né? Temos esses dois projetos andando paralelamente. E temos outros projetos aqui também no canal. Se você está chegando por primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já é da casa, seja mais uma vez bem-vindo de retorno, e hoje nós vamos comentar o artigo 14 do nosso CPP. Nós ficamos um tempo sem gravar o CPP, a gente adiantou bastante o CP, né, o Código Penal, e agora a gente está retomando aqui para a gente adiantar também o Código de Processo Penal. Hoje a gente vai falar então do artigo 14. Esse artigo 14 traz umas características muito interessantes da investigação criminal e particularmente do inquérito policial. Volte comigo aqui para a tela, olha só, o artigo 14 diz assim: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Lembrando que esse artigo 14 ele se encontra no catálogo do inquérito policial. Quero te lembrar que inquérito policial é a modalidade de investigação mais importante que nós temos no nosso ordenamento jurídico, seja porque é aquela que é mais comum na prática, seja porque é a única que foi tratada minuciosamente no nosso CPP, no nosso Código de Processo Penal. Temos outras modalidades de investigação, eu repito, sem nenhum desdouro para nenhuma delas, mas indubitavelmente um inquérito policial é a mais importante das modalidades de investigação que nós temos no nosso sistema. E aí, eu reitero, aqui, meus amigos, o artigo 14, ele está no rol aqui do inquérito policial. Então, só a título de exemplo, voltando comigo aqui para a tela, quando lá no final do artigo 14 se fala em autoridade, a autoridade aqui é a autoridade policial. Não é Ministério Público, autoridade judiciária, aqui estamos falando de autoridade policial, a título de exemplo. Então, o que é que nós temos aqui? O que nós temos é que o artigo 14 nos diz que no bojo de um inquérito policial, o ofendido pode formular requerimentos ao delegado ou o investigado pode formular requerimentos ao delegado e esse irá atender ou não ao seu critério. Algumas observações. Primeiro, não é o primeiro artigo que a gente vê o CPP utilizar a expressão indiciado como sinônimo de investigado. A gente sabe, eu já comentei aqui em vídeos anteriores, que indiciado, tecnicamente, hoje nós temos um tratamento técnico para um indiciamento que não está no CPP, está na Lei 12.830 de 2013, que trata, entre outras coisas, do indiciamento como um ato privativo do delegado de polícia. Então não é possível, por exemplo, que haja requisição do MP ou do judiciário para que o delegado indicie. MP e judiciário podem formular outros tipos de requisição, mas não para um indiciamento, que é um ato privativo do delegado de polícia. O que pode o judiciário fazer é, entre aspas, o desindiciamento, entre aspas, porque é um neologismo, significando dizer, reconhecer, por exemplo, alguma nulidade do indiciamento. E por intermédio do indiciamento, o delegado de polícia ele concentra as investigações sobre determinada pessoa. Então, o investigado pode não ser indiciado, tá? Mas, eu repito, por vezes o CPP utiliza a expressão investigado e indiciado como expressões sinônimas. É o que acontece aqui. Ou seja, não só o indiciado pode formular requerimentos. Aquele que está colocado ali como investigado, ainda que não tenha sido indiciado até aquele momento, pode formular requerimentos também. Mas o mais importante desse artigo 14, indubitavelmente, é a parte final, quando se diz que esses requerimentos serão ou não acolhidos a juízo da autoridade. Isso reforça duas coisas, meus amigos. Primeiro, a característica da discricionariedade do inquérito policial. O inquérito policial é discricionário. O agente público aqui, ele tem uma margem de discricionariedade. Lembre que pela discricionariedade o agente público tem uma margem de liberdade, limitado pela lei, evidentemente, senão não seria discricionariedade, seria arbitrariedade. Mas dentro das margens estipuladas pela lei, ele tem uma margem de liberdade e isso acontece no inquérito. O inquérito que é presidido pelo delegado, o delegado tem uma margem de liberdade para deliberar, por exemplo, sobre qual elemento de informação ele vai produzir, em que momento ele vai produzir, ele tem uma ampla margem de liberdade em relação àquilo. Essa liberdade tem alguns limites. Por exemplo, se for um crime que deixa vestígio, nós temos uma exceção a essa discricionariedade, porque neste caso é obrigado o delegado a determinar a realização do exame de corpo de delito, salvo impossibilidade de fazê-lo.
E a outra exceção é quando eu tenho requisição do MP ou do juiz, que o delegado é obrigado a atender, salvo impossibilidade de fazê-lo, ou quando manifesta a ilegalidade da requisição. A título de exemplo, quando um promotor de justiça requisita uma interceptação telefônica sem que tenha havido autorização judicial. Não vai o delegado cumprir uma requisição dessa que é manifestamente ilegal. Mas não sendo manifestamente ilegal ou não sendo impossível de realizar, o delegado é obrigado a atender. Então, a discricionariedade do delegado, que está muito caracterizada aqui nesse artigo 14, ela é excepcionada pela necessidade, a obrigatoriedade de realização do exame de corpo de delito no crime que deixa vestígio e também pelas requisições do MP ou do juiz, que, como regra, ele é obrigado a atender, salvo impossibilidade de fazê-lo ou manifesta ilegalidade. Mas aqui nesse artigo 14, além da característica da discricionariedade, nós temos uma outra característica que é a inquisitividade do inquérito policial. Veja que aqui é categórico nós concluirmos que não há aqui o direito de ampla defesa. Existe algum direito de defesa no inquérito, indubitavelmente. É possível impugnar o inquérito judicialmente, é possível até obter, entre aspas, o trancamento do inquérito, entre aspas mesmo, uma expressão que se consolidou na jurisprudência, trancar um inquérito policial. Então, algum tipo de defesa existe. O investigado tem o direito de ter acesso aos elementos de prova que já foram produzidos e documentados, é a súmula vinculante 14. Então, algum tipo de defesa tem. Mas não há um espectro de ampla defesa, como existe, por exemplo, no processo judicial. Se a gente parar para pensar no processo judicial, aí sim nós temos, como regra, as partes formulam requerimentos e, como regra, cabe ao juiz atender. Lá é o contrário, lá o juiz deve atender, salvo as hipóteses previstas em lei. Quando, por exemplo, é um pedido manifestamente infundado, a prova é ilícita, o fato é irrelevante, ou seja, lá é a regra, no processo judicial a regra é que o juiz atenda aquilo que é formulado como requerimento. Aqui não, aqui a regra é que efetivamente fica a critério do juiz. Então, trazendo isso para a aplicação prática. Na prática, o delegado vai, por exemplo, ali ouvir uma testemunha. O advogado tem o direito de se fazer presente. E o advogado pode formular perguntas à testemunha, fica a critério da autoridade. Ele pode requerer e a autoridade policial dizer não. Agora, em sede judicial, não. Em sede judicial, direito de ampla defesa, o amplo contraditório, cabe ali ao juiz permitir as perguntas que são formuladas pelas partes. Então, de um modo geral, é isso, né? Significa exatamente dizer que os requerimentos aqui para a produção de elementos de informação podem ser formulados pelo investigado ou pelo próprio ofendido, mas quem decide se adota ou não é o delegado de polícia. Evidentemente, isso não vale para as requisições do MP ou do juiz, que, como a gente viu, como regra, o delegado está obrigado a atender. Tudo bem? Então, olha a importância desse artigo 14. Ele nos traz a característica da discricionariedade do inquérito policial e também nos traz essa característica da inquisitividade. Tá bom? Inquisitividade no sentido de não haver contraditório ou de haver um contraditório extremamente mitigado, como alguns preferem. Tá bom, meus amigos? Com isso a gente fecha a análise aqui do artigo 14. Mais uma vez foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima. E até o nosso próximo encontro, onde a gente vai trazer mais dicas com mais vídeos, mais artigos do Código de Processo Penal. Bons estudos.